Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, a gente precisa dar continuidade no nosso conteúdo, tá? E como eu havia prometido para vocês, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a proposta de intervenção. Antes da gente iniciar, eu botei esse meme, tá? Essa imagem aí, só para vocês estarem desconsiderando a minha voz, que eu vivo de rinite, eu tô de rinite o tempo inteiro, então não é coronavírus, eu tô rouca assim, fanhosa, mas não é, tá? É só uma rinite que nunca me deixa. Mas enfim, vamos continuar, vamos dar início à nossa aula, tá? A proposta de intervenção, gente, como vocês já sabem, já falamos diversas vezes, ela faz parte da competência 5 do Enem. Há uma competência específica para essa proposta de intervenção. Numa dissertação que nós conhecemos de maneira geral, o final dela é a conclusão. Só que o Enem, ele não quer só a conclusão, ele quer uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é específica do Enem, tá? Tanto que há uma competência que avalia essa proposta de forma individual, tá? Então, gente, já vimos o que é proposta, mas só para a gente estar relembrando, o que seria? É a resolução da problemática que você apresentou. Ao longo do seu desenvolvimento, do seu texto, você apresentou um problema, tá? E agora você tem que apresentar uma solução para ele. Sabemos que essa solução não é algo que vai mudar por completo o que está acontecendo na sociedade, não. Mas seria um início, seria mudando aos poucos, mas é uma solução para o problema que você apresentou. Ela tem algumas competências, tá? Primeiramente, vocês sabem que para fazer uma proposta, a gente precisa retomar a tese que você citou lá na introdução, a gente precisa colocar o agente social, que é aquela instituição, órgão que vai estar resolvendo, tentando solucionar o problema. Depois a gente tem que colocar o meio ou o modo, que é a forma, o meio ou modo que aquela ação vai ser desenvolvida, tá? O agente vai fazer uma ação e de que meio ou modo ele vai estar fazendo aquela ação, realizando aquela ação. Também precisamos colocar um detalhamento, tá? Que é uma informação a mais dessa ação. E a finalidade, tá? Qual é o objetivo dessa ação? E para fechar, a gente precisa colocar o desfecho, o final feliz, que eu sempre chamo de final feliz, tá? Que é dar uma fechada na sua conclusão, mostrando que aquela proposta que você colocou, ela tem fundamento, ela realmente pode ser realizada, ela realmente pode vir a estar ajudando no problema que você apresentou. Mas enfim, só para a gente dar uma retomada, a gente já estudou isso em outras aulas e para a gente realmente iniciar o que eu trouxe para vocês hoje, que seriam os agentes sociais, tá? Muitas vezes vocês colocam de forma vaga, somente o governo, e hoje eu trouxe alguns exemplos de agentes sociais que vocês podem estar utilizando, tá? O governo, sim, mas a gente vai ver o governo auxiliado com outro órgão para não ficar muito vago. Pode ser também ONGs, pode ser escola, pode ser indivíduo, pode ser a mídia, a família, tá? Tem outros? Tem. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Porque eu percebo que vocês, às vezes, têm dificuldade, vocês até colocam a ação que vai ser realizada, mas esquecem de colocar o agente. E sabemos que se vocês não colocarem todos os itens, vocês não alcançam os 200 pontos da proposta, tá? Da competência 5. Bom, quando você colocar governo, dependendo do tema que for, dependendo de qual for o problema apresentado, você pode estar relacionando com os 3 poderes, tá? Você pode colocar o governo em parceria com o poder legislativo, que é aquele que elabora as leis. Você pode colocar o governo em parceria com o poder judiciário, que é aquele que aplica as leis, ou você pode colocar o governo em parceria com o poder executivo, que é aquele que administra as leis. Então, dependendo de qual for a proposta, você pode estar colocando a parceria do governo para o governo não ficar sozinho, não ficar vago, ok? Temos também os ministérios, tá? E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, claro que não são todos, tá? Que seria o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia. E é interessante que vocês se atentem também para as novas nomenclaturas. Por exemplo, o Ministério do Trabalho,
ele foi extinto. E se você for falar de algum tema relacionado à questão do trabalho, às leis trabalhistas, você tem que pensar em colocar o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque agora o Ministério do Trabalho ele está englobado nesses outros ministérios, ok? Também você pode estar utilizando ONGs, tá? O que seriam ONGs? São organizações não governamentais sem fins lucrativos, que são legalmente constituídas, tá? Elas fazem parte do terceiro setor, que também é conhecido como setor produtivo, mas não estatal, um setor não governamental. Ou seja, um setor sem fins lucrativos, tá? Eu trouxe alguns exemplos de algumas ONGs aqui para vocês, tá? Que seria a Fundação Bradesco. Depois vocês dão uma lida melhorzinha, tá? Pra tá vendo o que cada ONG dessa realiza, qual é o trabalho realizado, tudo bem? Eu trouxe também os Amigos do Bem, a Casa do Zezinho, Instituto Promundo, Saúde Criança. Então, são alguns exemplos de ONGs que existem no Brasil, mais conhecidas, tá? Que vocês podem estar dando uma olhadinha, o que cada uma dessa ONG faz, qual o objetivo de cada uma dessa ONG, para estar utilizando dependendo do tema, ok? E a escola, que também é algo que vocês usam muito como agente social, e é um agente social muito importante, né? Ela se engloba em vários temas, tá? Porque a escola, ela é o quê? Ela tem o papel de socializar o conhecimento, tem o dever de atuar na formação moral dos alunos, e ela é a soma dos esforços que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Então, a escola, ela nunca trabalha sozinha. Então, sempre que você for citar a escola, não coloque também de forma vaga, coloque a escola em parceria com os professores, a escola em parceria com os coordenadores pedagógicos, a escola em parceria com os professores e coordenadores pedagógicos, em parceria com os pais. Às vezes vocês colocam só os pais devem fazer, sempre coloquem os pais em parceria com a escola, porque é sempre um trabalho coletivo, tá? Para se chegar no objetivo quando é um tema relacionado à questão dos jovens, dos adolescentes, das crianças, certo? Então lembrem-se disso. Por meio de palestra, por meio de aulas. Então a escola ela é um agente que cabe na maioria dos temas, em quase todos os temas, mas não coloque ela sozinha, beleza? Temos também a mídia, tá? A mídia ela exerce grande influência nos telespectadores, tá? Uma ação, uma propaganda, ela tem o poder de informar o público e até mesmo conscientizar, tá? Então ela exerce um grande impacto. Mas também não coloque só mídia, gente. Coloque a mídia por meio da televisão, aí você já vai estar colocando o meio ou o detalhamento, tá? Porque a televisão, o rádio, eles são grande parte da propaganda, né? Eles ainda continuam sendo um meio que a mídia utiliza para estar informando em massa, tá? Então, eles são muito influentes. Você também pode estar utilizando a mídia por meio de jornais, mesmo a gente sabendo que os jornais hoje em dia eles já não são tão atrativos nesse meio tecnológico que a gente vive, mas você pode também estar citando a mídia por meio dos jornais, tá? Porque eles ainda são muito utilizados, muito úteis. E o principal, que é onde a gente tem as principais informações hoje em dia, é as redes sociais, né? Lá que está a grande força. Então, sempre que você falar de mídia, você também pode estar relacionando com as redes sociais, por meio das redes sociais, tá? Lembrando que a mídia também é algo que pode ser utilizado na maioria dos temas, em quase todos, por exercer esse papel de conscientização da sociedade, de conscientização do indivíduo, ok? E agora a gente passa para a parte do detalhamento, tá? Vocês também têm muita dificuldade, porque eu trouxe essa aula, porque às vezes vocês têm muita dificuldade de estar botando um detalhamento e aí vocês ficam lá no 120, no 160, na proposta, por esquecer o detalhamento, por esquecer o agente, por esquecer o meio ou modo que eu vou trazer numa próxima aula, tá? Então, o detalhamento, gente, eu trouxe alguns exemplos que vocês podem estar utilizando na conclusão, na proposta de intervenção. O que seria esse detalhamento? Ele é uma informação adicional, tá? Colocada lá dentro da proposta de intervenção. É um detalhezinho a mais mesmo da sua ação, tá? E lembrando que ela também é obrigatória na redação do Enem. Se você não colocar, você não consegue alcançar os 200 pontos na proposta, tá? Por exemplo, você botou assim, por meio de eventos nas escolas, só colocou isso. Então, você não vai alcançar os 200 pontos, mas você tem que botar uma informaçãozinha a mais.
Aí eu coloquei capazes de denunciar posturas. Então, essa partezinha em laranjado é o detalhamento da ação, por meio de eventos nas escolas capazes de denunciar posturas antiéticas diárias cometidas pela população. No exercício do seu papel social. Então, você às vezes coloca só escola por meio de palestras, aí você pode colocar no exercício do seu papel social, ou como eu citei anteriormente, em parceria com os professores e coordenadores, tá? Às vezes você vê muito no exercício do seu papel social. Para mudar, você pode colocar no exercício do seu senso crítico, os cidadãos no exercício do seu senso crítico, tá? Lembre como eu sempre falo para vocês, gente, redação do Enem é decorar, é uma fórmula. Cada um de vocês precisa ter aquela fórmula de vocês guardada para quando vocês não lembrarem de nada e vocês estarem utilizando em qualquer tema. Por exemplo, esses detalhamentos que eu estou trazendo hoje, vocês podem estar decorando e estar exercitando, colocando em prática nas propostas que eu coloquei para vocês, tá? E assim, quanto mais vocês fizerem, vocês vão ver que isso já flui de uma maneira bem rápida. Beleza? Lembra que eu sempre trago fórmulas, sempre trago exemplos, justamente que é para vocês estarem exercitando, colocando em prática, e quando vocês veem, vocês já decoraram, já fazem automaticamente, tá? Continuando, vocês também podem utilizar o com urgência como um detalhamento, tá? Também se encaixa em diversos temas. Os cidadãos devem denunciar com urgência, tá? Tem também o com prioridade. As prefeituras devem promover com prioridade determinada ação. Com 2 exemplos também, por exemplo, evitar doenças como diabetes e hipertensão, tá? Também o como de uma forma comparativa. O tratamento preconceituoso, como era comum nas gerações passadas. O como ocorre em nações desenvolvidas, preservar o meio ambiente, como ocorre em outras nações desenvolvidas. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que eu esteja ajudado. Desculpa qualquer erro aí com a minha voz também. Fiquem bem e segunda-feira tem mais, tá? Beijo.